Então, gente, bom dia. Hoje é o nosso primeiro encontro síncrono da disciplina de didática 1. E eu queria começar apresentando um pouquinho da disciplina, trocando ideia com vocês sobre a disciplina, para eu começar o conteúdo em si. A disciplina de didática no curso de vocês, ela é dividida em duas etapas. A gente tem didática 1, que vocês fazem nesse período agora, e a didática 2, que é no próximo período. E as duas didáticas, elas são disciplinas de 60 horas, ou seja, 3 aulas por semana. Na didática 1, a gente... Primeira coisa, antes de eu começar, o que vocês acham que vocês vão ver na disciplina de didática? Vocês podem colocar no chat para mim, fazendo favor. O que vocês acham que a gente vai estudar em didática? Tem certo ou tem errado não, tá, gente? Eu quero saber. O que vocês acham que nós veremos na disciplina de didática? Nada não vale. Métodos de ensino, sim, que mais? Gente, só o Erivelton que vai riscar. Planejar aulas, como passar o assunto para o aluno com clareza, como ser bom professor. Mais alguém quer dar um pitaco? Vamos lá. Na disciplina de didática, essa parte que o Erivelton falou, a gente começa a ver uma parte dela na didática 1 e a gente termina de ver na didática 2. O planejamento está mais na questão da didática 2. Essa questão de passar o assunto, a questão do professor, nós vamos ver ao longo das duas disciplinas. De antemão, eu falo com vocês o seguinte: eu não tenho uma receita de bolo para passar para vocês sobre o que é ser um bom professor, como é ser um bom professor, o que é certo, o que é errado, porque isso para mim é uma coisa que meio que não existe. É algo meio complicado, sabe? Porque às vezes o que pode dar certo para mim, pode não dar certo para vocês. Então, qual que é a minha pretensão na disciplina de didática? Convidar vocês a refletir uma série de pontos, uma série de aspectos que eu acho que são interessantes. E eu quero que cada um de vocês, em cima das reflexões que a gente faça, das coisas que despertem a atenção de vocês, cada um de vocês vá construindo a trajetória, vá construindo o que vocês acham que é bom, o que não é bom, entendeu? Tem algumas coisas alguns pontos que eu acho que vocês vão dar uma virada de pensamento ao longo da disciplina, vocês vão começar a ver com outros olhos, tá? De cara, eu quero que vocês já entrem na disciplina de didática, pensando que a escola não é um espaço neutro, a educação não é neutra e o trabalho do professor também não é algo neutro, tá? Ao longo dessa disciplina, eu sempre gosto de tentar trabalhar com vocês autores clássicos. Eu acho que faz parte. É legal vocês estarem fazendo. Gosto de pegar muita coisa da literatura brasileira, que a gente tem uma galera muito legal que pesquisa e reflete sobre didática no Brasil. Então, a gente vai ler esses autores, tá? A gente vai ler... Deixa eu lembrar o que tem nessa disciplina agora. Libânio, não é nessa, não. E alguns autores internacionais também. Nessa didática agora, a gente vai ler um livro da Mizukami, onde a gente começa a falar sobre ensino e as abordagens do método. A gente vai ler um livro do Paulo Freire, a gente vai ler Pedagogia da Autonomia, que eu acho que é um livrinho pequeno que convida a gente a pensar em muitas coisas, tá?
Não vou fazer propaganda de Paulo Freire. Paulo Freire tem sido muito atacado e criticado ultimamente. Eu não sou contra você criticar ou falar, não concordo, não gosto, beleza. Mas eu acho que para você falar que você discorda, que você não gosta de algo, você minimamente precisa conhecer para você ter esse posicionamento. Então, eu quero apresentar para vocês um livro do Paulo Freire, pois vocês tomem. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, mas eu não quero que vocês, pelo o que ouvem, saiam propagando sem conhecer, entendeu? Cada um de vocês vai construir o ponto de vista de vocês, cada um tem o direito, tá, de fazer isso, e eu vou apresentá-los, tá? A gente vê nessa didática também alguns autores de fora, a gente vê o Gautier, a gente vê o Lessard Tardif, nós vamos ter aulas sobre a identidade docente, nós vamos falar sobre muita coisa ao longo da disciplina, tá? Se chegar em algum momento da disciplina que vocês querem ver alguma coisa, vocês estão sentindo falta de alguma coisa, em qualquer uma das minhas disciplinas, tá, gente? Vocês têm a liberdade de me pedir. Professora, aprofunda nisso, aprofunda naquilo, tá? Sintam-se à vontade. Vocês têm a possibilidade de fazer isso. Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Belezinha, já que não tenho. Yasmin, eu não vou me manifestar ainda contra o Paulo Freire, tá? Vou tentar me manter na minha. Ai, meu pai, para não influenciar vocês. Vamos ver se a internet já me permitir compartilhar os slides com vocês. Tô achando que não. Ih, travou. Voltou. Consegui, gente, compartilhar a tela? Conseguiu. Tá travando para vocês? Tá travando, gente, ou não? Agora abriu, tá certinho. Para mim aqui tá certinho. Beleza, então. Aí, tô falando com vocês que hoje o dia tá abençoado, slide trava, internet trava. Chama a Shiva para não pirar. Gente, faz isso comigo não, tchutchu. Então, gente, nessa aula de hoje, eu queria debater com vocês a respeito de educação, ensino e didática. Então, eu queria começar perguntando para vocês: por que a gente ensina? Para que a gente ensina? Qual que é a função de ensinar? Alguém quer arriscar a responder? Por que vocês acham que a gente ensina? Pode falar no chat, tá? Para que a gente ensina? Alguém quer se manifestar? O ato, gente, de ensinar, de transmitir conhecimento, é algo que é inerente ao desenvolvimento do ser humano, ao desenvolvimento da sociedade. Se a gente pensar, imagina se a gente não fosse ensinado sobre certas coisas e se a gente não aprendesse algo. Se a gente sempre tivesse que começar do zero alguma coisa, sendo que a maioria das coisas que a gente quer fazer já existe um conhecimento prévio, que a gente tem a possibilidade de ser ensinado e aprender sobre.
Imagina, por exemplo, se hoje por exemplo, a gente se locomove com um carro. Vamos pegar um exemplo. Imagine quantas aprendizagens, quantos ensinamentos a gente tem até que se seja construído um carro. A gente pensar, começou lá de uma pessoa que inventou a roda até chegar nisso hoje. Imagina que se sempre que a gente quisesse pensar, eu quero pensar no meio de transporte, a gente tivesse que começar do zero. Eu quero construir um carro, a gente tivesse que começar a pensar a como estabelecer a roda. Então, quanto a gente tem a transmissão de conhecimento de um para o outro, essa transmissão de conhecimento, ela ajuda no desenvolvimento da sociedade. Se nós estamos hoje numa sociedade científica, numa era tecnológica, isso é fruto do processo de ensino, aprendizagem entre sujeitos, dessa transmissão do saber acumulado. Mas se esse saber não fosse acumulado e não fosse transmitido, o que seria? Aqui eu trouxe para vocês um trechinho que eu acho que vocês vão se lembrar, que a gente leu no semestre passado. Eu vou retomar daqui com vocês. Por ocasião do Tratado de Lancaster, na Pensilvânia, Estados Unidos, no ano de 1744, entre o governo da Virgínia e as 6 nações indígenas, os representantes da Virgínia informaram aos índios que, em Williamsburg, havia um colégio dotado de fundos para a educação de jovens índios e que, se os chefes das 6 nações quisessem enviar meia dúzia de seus meninos, o governo se responsabilizaria para que eles fossem bem tratados e aprendessem todos os conhecimentos do homem branco. A essa oferta, o representante do índio respondeu: apreciamos enormemente o tipo de educação que é dada nesses colégios e nos damos conta de que o cuidado de nossos jovens durante sua permanência entre vocês será custoso. Estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas, e sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando voltaram para nós, eles eram mal corredores, ignorantes da vida da floresta, e incapazes de suportar o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana. E falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores da Virgínia que nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Então, gente, quais conclusões que a gente pode tirar do trecho desse texto? Que existem várias maneiras de ensinar. Existem educações diferentes, existem diferentes maneiras de ensinar, exatamente isso. Então, é isso que eu quero falar para vocês, que é uma coisa que eu já falei com vocês no semestre anterior, mas eu retomo agora na disciplina de didática, é que não há uma única forma, nenhum único modelo de educação. A gente vai ver ao longo da disciplina diferentes empreitadas e formas de se fazer educação. Às vezes, a gente muitas vezes naturaliza aquilo que a gente vive como se aquilo fosse a única forma de acontecer. A gente pensa a escola é só a escola tal qual a gente conhece, e não é. A educação, o projeto educativo de uma sociedade, o tipo de cidadão que essa sociedade quer formar é variável. Vejam nesse texto. O índio que responde, ele dá todas as alternativas aqui, ó. Quando ele fala, quando o índio ele vai ser educado numa escola americana, ele vai aprender, sei lá, inglês, ele vai ter um currículo mais propedêutico, não vai ter tantas práticas. Será que isso que se ensina numa escola americana é o que vai ser útil na tribo? Ele fala que não.
numa tribo, num tipo de sociedade que eles edificam, o que é importante é saber falar o idioma daquela língua, ser um guerreiro, ser caçador, aprender o que é ser um conselheiro. Quando ele manda esse índio para fora, até o idioma ele aprende outro, ele aprende inglês. De que adianta eu saber falar inglês se eu estou num lugar que ninguém fala inglês? Então, a educação que se oferta, o tipo de sujeito que se quer formar, está vinculado a uma realidade e aos valores de uma determinada sociedade. E esses dois pontos são variáveis. Cada lugar, cada tipo de sociedade vai primar por um tipo de educação. Então, quando a gente começa a estudar didática, é muito comum que exista confusão entre o que é pedagogia e o que é didática. As duas coisas, elas têm pontos de semelhança e diferença, mas não são iguais. A pedagogia, tanto que vocês veem, vocês nunca viram a pessoa falando, qual que é a sua profissão? Eu sou didático, sou formada em didático. Dificilmente, pedagogo a gente conhece, didático não, né? A pedagogia, ela é uma área do conhecimento que se dedica ao estudo da educação. Se vocês pegarem, por exemplo, a grade do curso de vocês têm várias matérias que a gente chama de matérias pedagógicas. Todo semestre tem uma matéria pedagógica. Alguém já reparou quais matérias que vocês vão fazer pedagógicas? Identificou? As matérias pedagógicas? Semestre passado vocês fizeram o quê? Vamos lá. Gente, que matéria vocês fizeram semestre passado? Vocês fizeram os fundamentos histórico-filosóficos, isso mesmo, e a mim fizeram outra. Psicologia. Esse semestre vocês estão fazendo qual? Quais matérias? Estão assistindo a aula de que agora, meu povo? Sociologia didática. Muito obrigada, Yasmin. Na grade de vocês vão observar que tem várias e várias matérias que a gente chama da parte pedagógica do curso. Vocês fazem fundamentos histórico-filosóficos, vocês fazem sociologia, psicologia, didática 1 e didática 2, avaliação, tem currículo, tem metodologias ativas de ensino. Ai, gente, tem educação de jovens e adultos, educação e direitos humanos. São várias as matérias. A pedagogia, ela é a ciência que vai refletir sobre doutrinas e outras áreas que pensam sobre a educação. Então, a pedagogia é a ciência e a arte da educação. Ela tenta compreender o fenômeno educativo como um todo. Já a didática, ela é um pedacinho, ela é um ramo, um segmento da pedagogia. A didática, ela se volta ao estudo e às reflexões sobre os conteúdos de ensino, os processos de construção do conhecimento. Então, se a gente fosse fazer assim, pensar de forma bem genérica, a pedagogia é a educação como um todo. A didática, ela pensa sobre a arte do ensino. O que elas têm, então, de semelhança e diferença? Semelhança. Ambas, elas têm preocupação em buscar caminhos, formas de se entender. E como diferenças, a pedagogia é uma área do conhecimento e a didática é uma disciplina dessa área do conhecimento. Deu para pegar a diferença de pedagogia e didática? Tranquilo? Tranquilo. Então, quando a gente pensa, a palavra didática, ela é de origem grega, lembra lá da paideia, das coisas, e ela significa ensinar ou construir. Dentro da história da pedagogia, a gente tem um sujeito que é considerado o pai da didática. Esse sujeito aqui é o Comênios, que vocês estão vendo na foto. No século XVII, ele escreve um livro, que é esse que está aqui do lado, que é o Didática Magna. A Didática Magna é como se fosse o primeiro livro de didática. Nesse livro, ele tenta mostrar preceitos científicos para que se oriente
a prática. O Comênios, ele tinha como ideia de transformar o processo de ensino, fazer com que o processo de ensino fosse mais eficiente. Então, ele tenta fazer isso nesse livro, Didática Magna. E como que ele quer tornar esse método mais eficiente? Ele quer criar uma forma que seja universal, invariável, capaz de orientar o professor no seu trabalho. Ele quer, então, na Didática Magna, criar um método e manualizar esse método, de modo que ele consiga fazer com qualquer professor de qualquer parte do mundo, tornar o seu trabalho mais eficiente. Então, o Comênios, ele quer a eficiência mediante racionalização dos meios de ensinar. Quando a gente vai reparando na história da escola, gente, os processos de ensino, por um tempo se deram dentro da família, depois a gente tinha preceptores, eles eram muito individualizados. Na medida em que a sociedade ela vai evoluindo, ela vai exigindo mais escolarização, a gente vai observando que os métodos eles vão deixando de ser individuais para eles serem aplicados de forma mais coletiva, que é o que a gente chama da construção. A gente vai vendo que vai indo para uma escola de massa, pense para vocês verem numa sala de aula. É um professor ensinando na média de uns 40 alunos. A gente já teve período, por exemplo, o preceptor era um preceptor para 2, 3 crianças. Qual que é mais eficiente, se a gente pensar, não pedagogicamente, se pensar em termos de economia, de racionalização dos recursos? Um professor que ensina para 40, não um professor que ensina para 2 e 3. Então, a gente vê esse processo de caminhar, nós vamos falar mais sobre isso, tá? O Comênios, ele quer que os professores, eles ensinem menos e os alunos aprendam mais. Eles querem maior eficiência, ele quer uma maior eficiência no processo. E ele pensa na necessidade de uma disciplina que estruture um saber técnico e um ofício. É o primeiro que começa a pensar na possibilidade de um professor como um sujeito especializado. A gente vai ver que o ensinar, dentro de um processo de escolarização, tá? A gente pensando dentro da escola, é a profissão do professor. Mas a gente encontra muito disso, que a pessoa vira e fala assim, mas não é qualquer pessoa que pode ser professor. O professor ele tem que ter vocação para ser professor. Gente, fala isso comigo, não, eu fico grave quando fala comigo que tem que ter vocação para ser professor. Pelo amor de Deus, vocação não faz com que você seja um bom profissional de forma alguma. De forma alguma, de forma alguma, de forma alguma. Essa história da vocação é um troço que foi construído durante muitos, 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 muitos séculos. Ser professor é uma profissão, você estuda para isso. E eu fico muito puta da vida quando eu vejo uma pessoa que é formada em economia, que é formada em administração, que vem dar pitaco na escola. Gente, eu sou pedagoga, eu não vou dar pitaco na economia. Se eu vou fazer isso, eu vou ser linchada, taxada de doida. Se eu chegar num consultório do médico e for dar pitaco na prática do médico, a mesma coisa. Agora, todo mundo dá pitaco na educação. Acho muito triste a gente ver que o Ministério da Educação muitas vezes não fica sob a responsabilidade de alguém que é da área da educação. Como que não entra na minha cabeça, gente, como que um negócio que você pensa na possibilidade de uma área e a pessoa que vai gerir aquele negócio não é na área, não tem o estudo daquilo, não tem noção daquilo, sabe? Então, essa história de que vocação é um sacerdócio, que o professor não precisa, que é abnegação, o professor faz de coração. Gente, pelo amor de Deus, trabalhar para desconstruir isso. O professor trabalha porque precisa de um salário, é uma profissão como qualquer outra, precisa de ser formado, de se estudar para que você seja um bom professor. E essa história de sacerdócio e vocação, ela surge muito porque a maioria dos países do mundo tiveram a construção das escolas de massa junto com a Igreja Católica. Vejam o caso do Brasil. Quem que iniciou o processo de escolarização no Brasil, gente? Quem que foi? Tinha só mato por aqui. Quem que botou o pezinho junto no Brasil com o primeiro governador geral?
Quem, gente? Que botou os pés no Brasil? Pombal. Não, Pombal não. Pombal vem depois. O Pombal, ele vai caçar os jesuítas. Pombal não. Os primeiros que chegam aqui, gente, com a missão de colonizar a moral e a fé, são os padres jesuítas, gente. O Brasil só tinha mato. Os padres já estavam aqui. Pensem assim, isso aconteceu em vários países do mundo. Em vários países do mundo, essa escola, ela vai surgir junto com a igreja. Então, ela nasce muito essa coisa de vocação, de essa questão muito envolta da moral, que o professor tem que ter muita herança desse tempo. A gente vê muita a conotação, algumas coisas, alguns atributos que se colocam que tem que ter para o professor, que é diferente para outras profissões. Então, essa história de que ser professor é vocação, isso aí é algo que vai desconstruindo, o que a gente precisa trabalhar para construir que a docência é uma profissão. Pensa para vocês verem comigo. Escola de educação infantil. Vocês veem mais professoras ou professores? Creche. Mais professores. De primeira a quarta série, vocês tiveram algum professor homem, com exceção de educação física? Não. Não, vocês já pararam para pensar nisso? Eu só fui ter professor homem no ensino médio e um só de geografia. Vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês têm filhos ou matricular os filhos de vocês na creche? Aí vocês descobrem que o filho de vocês vai ficar na creche com o professor homem. Qual que é a reação de vocês? Bom, gente, eu não colocaria. Não, quero ver vocês falar se tem certo ou errado, não, gente. Nunca pensei. É algo que é tão naturalizado, gente. A gente já naturalizou tanto que professora das séries iniciais é mulher, que a gente não pensa nessa situação. Me causaria estranhamento, mas nunca pensei nisso. Mas pode acontecer. O que acontece, gente? Por um longo período de tempo, vocês sabem que as mulheres elas foram privadas de ocupar posições de trabalho. O lugar de mulher era dentro de casa, debaixo da asa do pai e da mãe. Yasmin retornou aqui o Marquês de Pombal. Por mais de 200 anos, no Brasil, a nossa educação foi tocada pelos padres e pelos jesuítas, que são homens. Então, eles tocaram tudo. Aí o Pombal dá louca, expulsa, bota todo mundo para correr, expulsa todo mundo. E o governo imperial começa a criar alguns mecanismos para que a escola ela deixe de ser responsabilidade da igreja e se torne responsabilidade do Estado. Essa é a primeira grande contribuição da reforma pombalina, tá, meus amigos? Se for fazer prova do ENAD, cair Pombal, pelo amor de Deus, não se esqueçam dessa que vos falo agora. Pombal foi o primeiro cara que expulsou os jesuítas e começou a separação da escola da igreja. Então, nesse primeiro momento, só homens que podiam ser professor. E o que se pedia para que a pessoa fosse professora? Atestado de moral e boa conduta emitido por quem? Pelo padre. Alguns lugares pediam esse atestado de moral e boa conduta emitido pelo delegado da cidade ou juiz de paz. Na medida que a gente vê que o Brasil vai crescendo, vai se industrializando, começam a haver algumas mudanças de pensamento. A gente começa a ver um movimento de querer pedir que as meninas também tenham direito a frequentar a escola, a serem escolarizadas, ao mesmo tempo que a gente vê o Brasil começa a se industrializar, começa a se modernizar e vão surgindo novos postos de trabalho. Na história, nunca professor foi bem remunerado, tá? Isso aí é balela, conversa para boi dormir. Sempre teve brigas muito grandes pela questão salarial do professor. E, em torno disso, no final do século
1800, lá vai bolinha, final dos 1800, começo dos 1900, a gente vê que a população quer escolarização, a gente tem um projeto republicano para isso, e ao mesmo tempo a gente vê que os homens eles vão deixando de ser professores porque vão achando profissões mais atrativas. Então, se viu numa encruzilhada. Eu preciso de escola, eu preciso de fornecer mais formação, mas, ao mesmo tempo que eu preciso, estou perdendo minha mão de obra para os outros postos de trabalho. Então, foi feito todo um processo que a gente chama dentro da educação de feminização do magistério. E esse processo foi fabulosamente muito bem feito, engendrado e bem sucedido, porque a gente vê reflexos disso até hoje. Com esse processo de feminização do magistério, os homens eles vão deixando de se dedicar aos postos de educação, sobretudo para a educação primária, e a gente vai vendo que as mulheres elas vão sendo inseridas. Começo do século XX no Brasil, gente, uma das poucas profissões em que a mulher era autorizada a fazer era ser professora. Ela podia ser professora, enfermeira e trabalhar com serviços domésticos, porque pensar que o Brasil tinha sido recentemente acabada a abolição da escravatura, então muitos foram trabalhar nesse ramo dos trabalhos domésticos que os escravos faziam. Então a mulher, ela podia ou esses trabalhos domésticos, enfermeira e professora. Ser professora acabava que era uma alternativa para a mulher, que ela podia trabalhar, ela podia ganhar o salário dela, ela podia ter uma certa liberdade, ao mesmo tempo em que ela tinha um certo status social ao ocupar essa profissão de professora. Então, aí a gente vê todo um processo que trabalha para a feminização do magistério. Ele coloca que criança pequena, quem tem mais jeito com criança pequena é a mulher. É muito colado o discurso do ser mulher com ser naturalmente ter as características de mãe. Nem toda mulher vai ser mãe, nem todo mundo tem jeito para ser mãe. Mas a gente vê a professora de criança pequena, ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ter paciência, alguns atributos que a gente constrói. É um atributo para ser uma boa mãe, de certa forma a gente transfere para uma professora. A gente não vê que a criança pequena, a gente tem na nossa sociedade incutido isso, de que a criança pequena ela tem que ser cuidada por mulheres, pela mãe, pela avó, pela tia. Essa herança, a gente muito tempo parou na sala de aula e ficou. Tanto que a gente não vê homens ocupando essas posições, porque foi um trabalho tão bem feito que deu certo, que é mulher que está trabalhando. Isso é o processo de feminização do magistério. Entendeu? Então, isso surge muito ligado a esse discurso da igreja e para justificar a presença da mulher, que não podia sair de casa para trabalhar, mas precisava-se da força de mão de obra da mulher, eles vão usando várias coisas. A mulher tem dom, tem jeito para criança, a mulher tem mais paciência. A gente acha trechos na literatura que falam até que falam a mulher não é burra, que eles falam, é um outro termo. Ela é cognitivamente menos capaz que o homem. Então, o cognitivo da mulher é muito próximo de um cognitivo da criança. Então, por isso a mulher é mais apropriada a cuidar da criança. É difícil, meu povo, fácil não. Então, veio todo esse movimento para colocar a mulher, incutir a mulher, para que a mulher seja aceita como professora do processo de feminização do magistério e está aí até hoje. Tanto que como é que a gente costuma chamar as professoras de ensino primário? Pensa aí, até primeira, quarta série, como é que você chamava? Tia. Você chegou no sexto ano, você pode chamar de tia? Chegar no sexto ano, você chamou de tia, isso é uma aberração. Mas até os meninos aqui do IFE ainda chamam de tia. Quase morto o coração, os meninos do ensino médio. Tia, me chamam de tia. Ai, meu Deus. Tem uns lugares que chamam de dona. Mas todo mundo já chamou a professora das primeiras séries de tia, gente. Todo mundo é a tia tal. Tia tal. Eu chamo, gente, minha professora de... Pra vocês terem ideia. Minha professora de ensino primário é minha madrinha. Eu não consigo chamar ela pelo nome, eu acho estranho. Chamo ela até hoje do jeito que eu chamava quando tinha 6 anos de idade, chamar de tia de mim até hoje. Não é porque ela é minha tia. É herança do ensino primário, é a tia, é o membro da família, gente. Quem que é tia?
na família. Rapadura é doce, mas não é mole não, meu povo. Nada é por acaso. Vocês querem falar algo sobre isso ou posso tocar o barco? Beleza. Então, aqui eu já falei. Então, gente, ensinar, de modo geral, é um termo de longo alcance, com diversos significados, que produz diferentes resultados em quem aprende. Aqui a gente vê na primeira foto uma escola, em segunda uma reunião de trabalho, algumas coisas. Em ambos os casos, está ocorrendo alguém ensinando e pessoas aprendendo. Mas qual que é a diferença, por exemplo, de eu ensinar e aprender numa escola do que eu ensinar e aprender numa indústria? Quando a gente pensa na didática, o objetivo da didática, ela se foca nessa questão do ensino. A didática, ela se pergunta, o que ensinar? Quais atividades o professor ele deve realizar dentro de sala de aula? O que acontece com essas atividades? A didática, ela quer mostrar ao professor caminhos de como descrever, expor uma ideia, de demonstrar. Essas ações, no primeiro momento, elas não são exclusivas de uma sala de aula ou de um contexto de ensino formal. Porque ela acontece por conta da comunicação. Você, ao longo do seu dia a dia, você pede para alguém pegar um objeto na sua casa, você pensa, mas eu estou sabendo que copo que você quer. É aquele copo que tem listrinha tal. Você expõe ideias a todo momento, você demonstra. Mas, no processo de ensino-aprendizagem, essa questão da descrição, da exposição e da demonstração, ao contrário do que a gente faz no nosso dia a dia, dentro de uma escola, tudo é pensado e concebido em função de uma intenção. O professor quer que seu aluno aprenda. Quando eu estou descrevendo, por exemplo, um copo, uma caneca que eu peço que alguém pegue na cozinha para mim, não necessariamente eu tenho como intenção que a pessoa aprenda todos os detalhes daquela caneca ou daquele copo. A minha intenção, às vezes, é que a pessoa ache o objeto, que traga o objeto para mim. Agora, dentro de sala de aula, quando eu vou falar sobre uma caneca, o meu objetivo é que o aluno aprenda sobre o que é caneca. Então, o processo de ensino e o processo de aprendizagem, apesar de serem coisas distintas, eles se comunicam, eles conversam entre si. O ato de ensinar, ele tem dentro de uma escola, ele tem uma intenção, ele não é neutro. Quando você ensina alguma coisa, você está ensinando por um determinado motivo. As matérias que você vê na escola, elas não são eleitas por acaso, elas estão ali com um objetivo. Eu vou botar uma pulga atrás da orelha para vocês, observa, eu vou fazer isso com o próximo, no próximo encontro síncrono eu vou fazer esse exercício com vocês. Eu vou trazer uma matriz aqui do IF, para vocês pensarem comigo em cima dessa matriz. Então, essas matérias, elas têm intencionalidade, elas trabalham com informações que foram organizadas e produzidas para fomentar a aprendizagem. A aprendizagem dentro de uma escola não é uma aprendizagem não é ensinada dentro de uma escola, não tem sucesso apenas com o conhecimento do conteúdo e as regras do processo. Eu dependo do meu aluno. Não adianta eu querer ensinar para vocês se vocês não conseguem aprender. É uma relação mútua, de troca. E, para quem está fazendo didática achando que eu vou dar receita de bolo, infelizmente, eu não tenho receita de bolo, não tem uma solução única. Às vezes o que funciona para a turma A não funciona para a turma B. Às vezes o que funciona para um aluno não funciona para o outro. Se a gente pensar, por exemplo, nas formas que a gente tem, por exemplo, de aprender, cada um aprende do jeito. A gente não é um robozinho que é padrão. A gente vive modelos de educação, modelos de escola, que são escolas de massa, gente, é com todo. A gente não pensa muito a questão da individualidade. A gente pensa o todo. Mas nós não funcionamos como um todo. Nós somos seres individuais e específicos. Olha o dilema que nós estamos envoltos no mesmo disso. Então, ensinar, no contexto de escolarização, é você ensinar alguma coisa para alguém.
e dentro de uma escola você só ensina aquilo que tem um objetivo ou um propósito. Gente, não, tem 2 slides só, dá para continuar, 15 minutos ainda. Então, ensinar, se vocês assistiram a primeira aula que eu deixei lá, eu deixei esse triângulo aqui. Esse triângulo é o que a gente chama de tripé didático. O tripé didático, ele é composto pelo conteúdo, que é o que eu vou ensinar. E esse conteúdo envolve... Peraí, gente. Buguei aqui. A gente tem o conteúdo que é o que o professor vai ensinar e o que o aluno vai aprender. E esse conteúdo, para ele ser transmitido, ele tem 2 agentes. A gente tem o professor e a gente tem o aluno. E a forma como se estabelece essa transmissão de conteúdo e essa relação professor-aluno é infinita, inúmera. Existem várias possibilidades para que isso ocorra e isso está muito ligado à concepção de ensino, ao tipo de sujeito que se quer formar. Por exemplo, numa sociedade que é mais de uma pedagogia mais autoritária, a gente vê sempre o professor colocado como o dono do conhecimento, um aluno como se fosse um sujeito vazio, que não soubesse nada. O papel do professor é ensinar a escutar desse aluno que não tem conhecimento nenhum. Quando a gente pensa em pedagogias mais reacionárias que questionam isso, muitas delas propõem que essa relação de pedagogia tradicional, que a gente chama de relação horizontal, que o professor está no topo e o aluno está embaixo. Essas pedagogias mais reacionárias, libertárias, elas já prevêem uma educação mais horizontal, que é professor e aluno estão no mesmo nível. O professor, ele não é o detentor de todo conhecimento e o aluno, ele não é vazio. O aluno, ele tem uma vida, ele tem experiência. Ninguém chega na escola sem saber nada. A gente já chega na escola tendo bagagem, tendo vivência, tendo experiência. Então, cabe ao professor, no processo dele ensinar o conteúdo, ele aproveitar isso que o aluno tem e estabelecer uma relação de troca. Ele não é dono do saber. Então, tem várias formas desse processo de ensino-aprendizagem ocorrer. Mas no tripé didático, a gente tem, a grosso modo, o professor que ensina um conteúdo, o aluno que aprende esse conteúdo e o professor formando o aluno. Porque a gente nunca pode desconsiderar o fato de que a escola não é uma ilha, gente. A escola não está lá isolada no oceano, como se nada que acontecesse no mundo afetasse ela. Pensa na pandemia. Quanto que a pandemia afetou a escola, afetou as práticas de ensino? A escola está toda envolta num contexto, e isso não pode ser desconsiderado. Então, quando a gente vai ensinar algo, a gente tem que pensar o que eu vou ensinar, quais os mecanismos que eu vou utilizar para poder ensinar, em cima do que eu quero que meu aluno aprenda com isso. Muitas vezes existe a tendência da gente esquecer que a questão do conteúdo e do aluno, a importância do aluno se relacionar com esse conteúdo. Muitas vezes a gente só pensa no professor e na atividade avaliativa. A gente tem que tentar desconstruindo esse caminho. Então, existem diferentes formas de se ensinar. A gente, quando vai ensinar, a gente trabalha com a seleção e organização de conteúdos, e o que a gente chama de um sucesso no processo de ensino-aprendizagem envolve essa formação do professor, do saber técnico que o professor tem, o saber pedagógico, mais as características pessoais, que dentro do processo de ensino-aprendizagem, a relação interpessoal, a relação professor-aluno, impacta muito no processo de ensino-aprendizagem. Às vezes você pode ter um professor assim, maravilhoso, o cara sabe, manja, entende, dá uma aula muito boa, mas o cara não relaciona com os alunos, não tem envolvimento com a turma, e isso, de certa forma, impacta de maneira negativa no processo de ensino-aprendizagem. Eu estou ensinando vocês não são alunos, gente, vocês são pessoas, vocês não são robô, são coisas que eu vou chegar, acertar conteúdo e pronto, acabou. Não é assim. Às vezes, numa semana, vocês conseguem pegar o conteúdo muito... Eu tenho a consciência disso, tem semana que vocês conseguem fazer atividades com mais calma, tem semana que não, porque ninguém vive só de faculdade, ninguém vive só da minha disciplina, vocês têm outras disciplinas, vocês têm problemas pessoais, é cada um no seu quadrado. Então, essas coisas também impactam dentro da disciplina, na forma que vocês conduzem as atividades no processo de ensino-aprendizagem. E as turmas não são
homogêneas. Dentro de uma turma se encontra alunos de vários tipos. Na turma de vocês, vocês podem reparar que às vezes tem alunos que vão muito bem nas matérias de física, de cálculo, alunos que vão muito bem na química, alunos que já vão melhor na turma nas matérias de ciências humanas. Então, uma turma não é homogênea. A gente é formado para se pensar no homogêneo, mas a turma não é homogênea. A turma é heterogênea. E tem a questão da avaliação também, que impacta muito no processo de ensino-aprendizagem, mas a avaliação, não vou dar spoiler, que é uma disciplina que vocês vão fazer no futuro, só vou deixar pouquinho. Então, quando a gente pensa nessa relação professor-aluno-conteúdo, o que você vai ensinar, de que forma que você vai ensinar, parte de um processo de escolha. Você tem que escolher como você vai ensinar. Eu vou dar uma aula tradicional, eu vou dar uma aula usando metodologia ativa, vou usar ferramentas digitais, vou usar gamificação. Isso é uma escolha sua. E essa escolha que você faz de como você vai ensinar, não é uma escolha que se dá por acaso. E é isso que nós vamos refletir ao longo da disciplina. Então, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? O ser humano é complexo? Ô, Thaís, Oi. não tem a ver com a aula em si, mas você que é pedagoga, eu vou conseguir me responder. Algum momento do curso a gente vai aprender, tipo, educação inclusiva, por exemplo, para métodos de ensino para pessoas neurotípicas, por exemplo, ensino de Down, autismo, ou é mais papel do professor de apoio? As metodologias específicas, eu acho difícil você pegar uma licenciatura que você vai fazer isso. Geralmente você especializa nisso em pós-graduação. Mas a gente tem a disciplina de educação especial no curso. Vocês vão fazer disciplina. Alguma coisa a gente vai ver. Não tão aprofundado, mas vamos ver sim. Até porque quando a gente pensa num aluno com necessidade específica, cara, cada caso é um caso. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo, gente. Não tem. Cada caso é um caso, o grupo tem que pegar, sentar, estudar, testar, sabe? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Cada caso é um caso, mas algumas coisas nós vamos ver ao longo da disciplina, sim. Não estou lembrada em qual período que ela está, não, mas tem a disciplina. É porque o meu irmão tem autismo e descobriu há pouco tempo, aí eu queria saber mais sobre isso. A gente vai aprender alguma área do curso. Tem, vamos falar assim. Na disciplina de educação especial a gente fala assim. Tá bom, obrigada. Fala. E o ser humano é complexo demais, cada um tem um estilo. Eu vou ver. Vocês não fizeram oficina comigo de técnicas de estudo, não? Fizeram? Eu não fiz, não. Não, né? Eu acho que eu nem sei. Eu vou ver se eu coloco ela na disciplina de didática aqui para vocês, para a gente começar a pensar um pouquinho. Cada um, gente, aprende um jeito. Não, falo com vocês assim do contexto, ficar de casa. Escrever 3 pessoas. Eu, meu marido e a minha irmã. Se eu tiver aqui, ele vai me escutar, que ele briga comigo, que ele fala que eu sou pedagoga, que não compreende. Meu marido, ele tem hiperativo, déficit de atenção. E é um pouquinho hiperativo. E ele descobriu isso só depois de adulto. Eu, para estudar, eu só consigo estudar acho que Gabriela já viu. Eu só rendo, gente, escrevendo. Eu não consigo aprender algumas coisas Eu não consigo. Todas as minhas aulas, gente, toda aula tem uma zona aqui. Essa zona aqui é o meu caderno de anotação. Para cada semestre, eu tenho um caderno. Eu só consigo raciocinar escrevendo nessa zona de caderno. Então, essa zona de caderno tem desde resumo de todas as aulas, planejamento, orientação de bolsista, correção de atividade. Eu sou uma pessoa que preciso de escrita para poder raciocinar. Eu sou no áudio, não sou ninguém. Eu preciso de um papel para riscar. Então, nós não tivemos aula presencial ainda, mas quando vocês viram aula presencial, vocês viram que eu sou a louca dos esquemas. Desenho, quadro, esquema, tudo quanto é jeito. Já a minha irmã, quando eu morava com ela só consegue estudar, acho que até hoje. Fone de ouvido no talo, computador ligado, escutando música. Só consegue com barulho. Ouvindo rádio, eu não tô ninguém com isso, não. Tem dia que eu tô corrigindo a atividade 6, eu boto a música. Minha estratégia é não colocar música de um idioma que eu domino muito pouco. Porque se eu colocar coisa que eu domino muito, eu começo a cantarolar, aí eu desconcentro. Então, eu pego uma coisa assim, russo. Um trem que eu não... Nos dias que eu tô mais
Aí eu consigo render com a música, sabe? Música que eu não domino muito o idioma. Só para eu ir fluindo. Porque se eu dominasse, eu botar um funkão, já era. Não rende, colocar músicas que eu... Já o meu marido, que é o caso aqui em casa, que tem um pouquinho de... Ele não consegue sentar. É muito difícil o Dani conseguir sentar para... As linhas de raciocínio dele são totalmente assim, diferentes. Muito engraçado. Ele não faz conta seguindo os métodos que o professor ensinou. Tudo ele consegue, inteligentíssimo. Ele faz por métodos que ele mesmo criou, porque ele não consegue prestar atenção a muita coisa. Para ele escrever um trabalho, a luta. Roda a casa inteira, vai para um lado, vai para o outro, ele não consegue parar. Então, cada um é de um jeito. De um jeito. Não, a gente não tem uma... A gente trabalha numa escola que trata todo mundo como tal, mas não é, sabe? Não é. Na disciplina de... Vocês não estão fazendo avaliação. A outra turma está fazendo, a gente vai fazer teste ao longo da disciplina. Pedir para eles escolherem quais atividades avaliativas eles querem fazer. E a gente vai fazer teste em cima das atividades avaliativas. Eles vão fazer, por exemplo, aula tal, quero fazer questionário. Faço o formulário questionário, depois a gente avalia. Para a gente testar diferentes formas de aprendizagem, o que eles acham que é bom, o que não é, entendeu? Vamos mudar algumas coisas. Estou pensando aqui já em mudar algumas coisas na disciplina dessa didática 1 com vocês aqui, para a gente pensar. Tá? Deixa eu parar a gravação. Acho que é isso, gente. Acho que semana que vem eu não tenho encontro síncrono.